Imaginem um homem que tem medo de voar no seu próprio avião, mas que leva tranquilamente o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia a passear num iate de 7 milhões de dólares. Um homem cujo comboio circula à velocidade de um ciclista, porque pesa tanto como uma pequena fábrica. Um homem que tem mais palácios do que a coroa britânica, e ainda assim, ninguém no mundo sabe ao certo onde ele dorme esta noite. Este é Kim Jong-un. E hoje, vamos desmontar a sua vida secreta, peça por peça. Desde carruagens blindadas até uma mala, cujo conteúdo não costuma ser mencionado em voz alta. Vejam até o fim, o último fato é mesmo capaz de vos tirar o chão debaixo dos pés. Bem-vindos ao canal dos mais ricos. O fantasma verde sobre Carris. Uma composição verde escura, com uma faixa amarela, rasteja pela ferrovia transiberiana a uma velocidade de 60 km por hora, mais devagar do que um comboio suburbano. À primeira vista, pareceria um alvo fácil, mas é precisamente este comboio que é considerado um dos meios de transporte mais protegidos do planeta. Por quê? Tudo se resume ao peso. Cada carruagem é revestida com blindagem capaz de resistir a tiros e a explosões, e pesa aproximadamente o dobro de uma carruagem normal. Daí vem essa velocidade de tartaruga. Fisicamente, é simplesmente impossível acelerar mais. Por dentro, não é uma cabine de comboio, mas uma residência móvel. Quartos, salas de conferência, com longas mesas polidas, sofás de couro rosa, um restaurante onde se servem lagostas frescas e vinho francês. Um oficial russo que, em tempos, acompanhou o pai do atual líder numa viagem pela Rússia, recordou que as lagostas vivas eram entregues ao comboio diretamente ao longo da rota, por aviões. Mas o mais interessante não é o interior, e sim o esquema de deslocação. Partem sempre 3 composições. A primeira segue à frente e verifica os carris, se há minas, se há emboscadas. Na segunda viajam o próprio líder e o seu círculo próximo. A terceira fecha a coluna com segurança, equipamento e mantimentos. No total, a família Kim tem à sua disposição cerca de 90 carruagens blindadas e cerca de 20 estações ferroviárias por todo o país, construídas exclusivamente para a figura principal do estado. 20 estações pessoais, pensem só nisso. Em setembro de 2023, o mundo inteiro acompanhou este fantasma verde a atravessar a fronteira russa e a levar Kim Jong-un ao cosmódromo Vostochny para uma reunião com Vladimir Putin. Na fronteira, como manda a tradição, mudam-se os rodados da composição, a bitola dos carris. Na Rússia é diferente. Horas parado, dezenas de trabalhadores, e tudo isto apenas para que o líder não tenha de mudar para um transporte alheio. E a viagem mais longa do comboio aconteceu em 2019, 4.500 quilômetros através de toda a China, quase 60 horas de caminho, até a cimeira de Hanoi. Os líderes mundiais voam, Kim viaja, e há uma razão para isso, da qual falaremos um pouco mais adiante. O cortejo que não deveria existir, e agora, um enigma. A Coreia do Norte está proibida de comprar artigos de luxo. As sanções da ONU estão em vigor desde 2006. Então, de onde aparecem nos desfiles em Pyongyang os Mercedes Maybach blindados, com preço de até $1.800.000 cada um. Investigadores de Washington acompanharam uma vez o trajeto de 2 dessas limusinas. Os carros deixaram o porto de Roterdão, passaram pela China, pelo Japão, pela Coreia do Sul, depois o rastro perdeu-se algures na região do extremo oriente russo e alguns meses depois os veículos apareceram nas ruas de Pyongyang como se nada tivesse acontecido. 5 países, meio ano de caminho, empresas de fachada, uma operação inteira de espionagem por causa de 2 carros. A própria limusina é um milagre de engenharia à parte. Resiste a disparos de armas automáticas e a uma explosão, continua a andar com pneus furados e fecha-se hermeticamente em caso de ataque com gás. Ao lado dela,
Nas aparições públicas, correm aqueles famosos guarda-costas de fatos pretos, 12 homens selecionados pessoalmente, tão parecidos quanto possível em altura e aparência, para que no meio da multidão não se consiga perceber quem é quem. Em 2024, a garagem foi reforçada com presentes pelos quais não é preciso pagar a contrabandistas. Vladimir Putin ofereceu 2 vezes a Kim Jong-un uma limusina russa, Aurus Senat. A segunda entregou-a pessoalmente durante a sua visita a Pyongyang. E os líderes alternaram ao volante, levando-se um ao outro pelas estradas vazias da residência. Mais tarde, num dos Aurus, foi vista a matrícula 7270001. A série 727 é reservada apenas à mais alta liderança do país. Remete para a data de 27 de julho de 1953, o dia do fim da Guerra da Coreia, que na Coreia do Norte é considerado o dia da vitória. Até uma matrícula de automóvel ali é uma arma ideológica. O avião fantasma e o jogo dos duplos Kim Jong. Um tem um avião pessoal, Jamhae-1, batizado em homenagem ao Falcão, a ave nacional da Coreia do Norte. Soa ameaçador. Na realidade, é um Ilyushin 62 modificado, uma máquina de desenvolvimento soviético que já tem várias décadas. E é aqui que se esconde a resposta para o motivo pelo qual o líder prefere o comboio. Simplesmente não se confia muito no velho avião. Quando, em 2018, Kim teve ainda assim de voar para Singapura para a primeira cimeira da história com um presidente dos Estados Unidos, os serviços especiais encenaram um verdadeiro espetáculo. 3 aeronaves levantaram voo ao mesmo tempo. Um avião de transporte com a limusina e provisões, o Jamhae, um pessoal e um Boeing 747 alugado à China. Kim voou no Boeing chinês. O seu próprio avião seguia numa rota paralela como isco. Até o último momento, nenhum serviço de informações do mundo sabia exatamente em que aeronave estava o líder. E isso é apenas no ar. Em terra, funciona outro método, os duplos. Analistas notaram mais de uma vez, em eventos públicos, pessoas surpreendentemente parecidas com Kim Jong-un. O mesmo penteado, o mesmo fato, a mesma forma de andar. Pyongyang oficial, claro, não comenta isso. Mas a lógica do sistema é simples. Quanto mais dúvidas houver, mais difícil é preparar um atentado. O inimigo não consegue atingir o alvo se não tiver a certeza de que o alvo é real. Ainda assim, aviões e duplos são apenas a camada exterior da proteção. A verdadeira paranoia começa onde ninguém a espera. A mala sobre a qual não se fala em voz alta. Durante as visitas de Kim Jong-un ao estrangeiro, há sempre na sua comitiva pessoas com malas discretas. Durante muito tempo, os jornalistas perguntaram-se o que havia lá dentro. A resposta revelou-se inesperada. Ali recolhem tudo o que o líder deixa para trás. Absolutamente tudo, até ao conteúdo da sua sanita pessoal, que é transportada separadamente. Parece loucura, mas a explicação é implacável. Através de vestígios biológicos, é possível determinar o estado de saúde de uma pessoa, as suas doenças e os medicamentos que toma. E a saúde do líder na Coreia do Norte é um segredo de Estado do mais alto nível. Nenhum laboratório do mundo deve receber uma única amostra. E há mais. Cada prato e cada bebida servidos ao líder são primeiro provados por uma pessoa especial. Cada sala onde ele vai entrar é inspecionada várias horas antes da visita à procura de escutas, explosivos e venenos. Nas viagens ao estrangeiro, uma equipe médica pessoal voa com equipamento. Caso algo corra mal, o líder será salvo apenas pelos seus próprios médicos. No total, mais de 200 pessoas tratam da sua segurança, organizadas em 3 anéis de proteção. O anel interior é composto pelas únicas pessoas do país autorizadas a estar perto de Kim com armas. Cada uma passou por uma seleção de muitos anos. Verificam não apenas o próprio candidato, mas também 3 gerações da sua família, um único parente duvidoso, e o caminho fica fechado para sempre.
Estas pessoas são treinadas para neutralizar uma ameaça com as mãos nuas em segundos. Por fora, são apenas homens em fatos iguais. Na essência, são uma parede viva, pronta para morrer ao primeiro sinal. E toda esta máquina existe por uma só razão. Ninguém, nunca, deve saber onde está o líder, nem o que lhe está a acontecer, mesmo em descanso. Sobretudo, em descanso. Uma flotilha que daria inveja a bilionários. Julho de 2025. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, chega à Coreia do Norte para negociações e não é recebido num gabinete sombrio com retratos de líderes, mas num iate branco como a neve, a balançar junto à costa de Wonsan. O mundo viu as imagens e ficou boquiaberto. Afinal, o líder do país mais fechado do planeta tem uma frota pessoal inteira. Segundo analistas que estudam imagens de satélite, a família Kim possui 4 grandes iates, de 50, 55, 60 e 80 metros de comprimento, além de uma série de barcos mais pequenos. O navio Almirante é um gigante de 80 metros que especialistas apelidaram de Parque de Diversões Flutuante. No convés, há 2 atrações aquáticas em forma de escorregas retorcidos e uma piscina com 4 pistas de 50 metros, totalmente de acordo com o padrão olímpico. Um parque aquático flutuante do tamanho de um campo de futebol. Há também na coleção uma joia mais refinada, o iate britânico Princess 95, no valor de cerca de 7 milhões de dólares. É produzido por um estaleiro pertencente ao mesmo conglomerado de luxo que detém a Louis Vuitton e a Dior. Como uma embarcação de fabrico britânico foi parar à costa da Coreia do Norte sob uma proibição total de bens de luxo, é uma pergunta que até hoje não tem resposta oficial. Os especialistas suspeitam do mercado secundário e de uma cadeia de intermediários. Outra coisa é ainda mais reveladora. Um dos iates foi visto recentemente em imagens de satélite, depois de uma grande remodelação. O deck lounge foi duplicado e pintado de fresco, ou seja, a frota não fica simplesmente parada no cais para enfeitar. É mantida, modernizada e levada para saídas de teste antes das férias em família. Enquanto isso, uma família norte-coreana comum vive com uma quantia que não chegaria sequer para uma única corda desse iate. O Império de Praia, um resort construído pelo exército. E agora, um facto que quebra todos os clichês sobre a Coreia do Norte. No verão de 2025, Kim Jong-un inaugurou pessoalmente, sob aplausos, o gigantesco resort Wonsan Kalma, na costa oriental do país. 54 hotéis para 20 mil hóspedes, parque aquático, spas, cinema, restaurantes, lojas. Até um antigo aeródromo militar foi transformado num aeroporto civil com café. A imprensa ocidental chamou imediatamente ao lugar o Waikiki norte-coreano. A cerimônia de abertura, o líder chegou com toda a família, com a mulher, Ri Sol-ju, e a filha Kim Ju-ae. Um caso raríssimo. Normalmente, a família é escondida das câmaras com o mesmo cuidado que os segredos militares. E apenas algumas semanas depois, os primeiros estrangeiros instalaram-se no resort, um grupo de turistas vindos da Rússia. Uma viagem de uma semana, com 3 dias na costa, era vendida por aproximadamente $1.800. Por que é que um país que vive sob sanções precisa de um megaprojeto de praia? A resposta é pragmática: divisas. Cada turista significa $reais a entrar num tesouro que as restrições internacionais espremem até secar. Wonsan é um lugar especial para Kim. Ali fica a sua região natal, ali está a sua residência favorita com cais privado, estábulo e campo de tiro. E para lá voou 2 vezes em tempos o basquetebolista Dennis Rodman. Agora, turistas apanham sol ao lado da zona fechada do líder. É verdade que um passo para a esquerda fora da rota autorizada, e as férias acabam muito depressa. Um capricho de esqui, construído pelo exército em 10 meses. A coisa não ficou pelas praias.
O líder também tem um brinquedo de inverno, a estância de esqui Masikryong, cuja história soa anedota, se não fosse verdade. Quando Kim Jong-un, que cresceu na Suíça e conhecia os Alpes desde criança, decidiu que o seu país precisava da sua própria estância de esqui de nível mundial, lançou o exército para a obra. Soldados abriam pistas nas montanhas praticamente à mão, e a propaganda glorificou o ritmo da construção com um slogan próprio: Velocidade Masikryong. Resultado: 10 pistas, hotel com piscina e sauna, aluguer de equipamento, e tudo isso surgiu do nada, em cerca de 10 meses. Na Europa, um projeto destes ficaria mais tempo em aprovação do que demorou ali a ser construído. O custo foi estimado em dezenas de milhões de dólares. Um detalhe picante: comprar novos teleféricos diretamente não funcionou. A Suíça bloqueou o acordo, citando as sanções contra artigos de luxo. Pyongyang indignou-se então publicamente. Desde quando é que um teleférico é luxo? Mas uma saída, como sempre, foi encontrada. Nas pistas, apareceu equipamento obtido por vias alternativas, incluindo teleféricos usados vindos do estrangeiro. Um norte-coreano comum também pode esquiar na estância, teoricamente. Na prática, um dia na pista custa tanto que, para a maioria dos habitantes do país, isso é uma fantasia impossível, e as pistas muitas vezes ficam meio vazias. Mas a imagem para a televisão estatal é perfeita. Vejam, temos tudo como os outros, até melhor. 13 palácios e a cidade proibida. De quantas casas precisa uma única pessoa, Kim Jong? Tem, segundo diferentes estimativas, entre 13 grandes residências e 3 dezenas de vilas espalhadas por todo o país. Um investigador da Coreia do Sul, que estuda imagens de satélite há anos, contou cerca de 30 instalações, além de várias ilhas privadas. E isto não é um capricho de colecionador, é uma estratégia de sobrevivência. A lógica é simples: se o líder tem um palácio, esse palácio pode ser atingido. Se há 30 palácios e ninguém sabe em qual ele está hoje, o ataque perde o sentido. Cada residência é totalmente autônoma, a sua própria segurança, os seus próprios armazéns, as suas próprias comunicações. A algumas chegam ramais ferroviários pessoais para que o comboio blindado possa parar mesmo à porta. Sob outras, foram escavados túneis com saídas de emergência para o caso de um assalto. O principal nó desta teia é um complexo no centro de Pyongyang que analistas estrangeiros apelidaram de Cidade Proibida, por analogia com a Pequim Imperial. Um bairro inteiro fechado na capital. Residências, edifícios administrativos, parques e tudo isso invisível para os cidadãos comuns, cercado por muros e postos de controlo. Há informações de que, do complexo, partem passagens subterrâneas pelas quais é possível deixar o centro da cidade sem subir à superfície. Um morador comum de Pyongyang pode viver a vida inteira a poucos quilômetros desse bairro e nunca ver o que há atrás do muro. Mas, até a Cidade Proibida é apenas a ponta do iceberg. A verdadeira fortaleza dos Kim fica mais fundo, muito mais fundo. Um país que foi para debaixo da terra. Em 1963, o avô do líder atual, Kim Il-sung, pronunciou uma frase que definiu a aparência do país durante décadas. O sentido resumia-se a algo simples: toda a nação deve tornar-se uma fortaleza, e para sobreviver é preciso ir para debaixo da terra. Dito e feito. Desde então, a Coreia do Norte escava há mais de 60 anos sem parar. O resultado impressiona a imaginação. Segundo estimativas de analistas militares, há no país até 8.000 instalações subterrâneas, postos de comando, fábricas, hangares, armazéns, quartéis inteiros escavados na rocha. Ao longo da fronteira com a Coreia do Sul, segundo alguns dados, estão escondidos cerca de 84 túneis, parte deles tão grande que dentro foram instalados carris, e tanques podem passar. Acredita-se que, por essa rede, seja possível transferir secretamente até 30.000 soldados para a fronteira numa hora. Ao longo dos anos,
Os sul-coreanos descobriram apenas 4 túneis de invasão. Quantos continuam por descobrir, ninguém sabe. Os militares americanos estudaram seriamente esta questão. Foi noticiado que exatamente aquela unidade de elite das forças especiais que realizou a operação contra o Osama Bin Laden praticou exercícios conjuntos com comandos sul-coreanos para o caso de uma missão contra a liderança da Coreia do Norte. Mas um almirante britânico reformado, antigo chefe da Marinha Real, esfriou os ânimos. Encontrar e alcançar uma pessoa nesta teia subterrânea é incomparavelmente mais difícil do que em qualquer operação anterior. Os bunkers foram construídos durante 60 anos precisamente para esse cenário. E, ao que parece, cumprem a sua tarefa. Ninguém chegou aqui até agora. Cavalos brancos do monte. Paektu, outubro. A encosta nevada do sagrado Monte Paektu. Pela neve branca intocada, galopa um cavaleiro de casaco preto, montado num cavalo branco deslumbrante. As imagens dão a volta ao mundo. Alguns riem, outros ficam perplexos, em vão, porque isto não é uma sessão fotográfica pela beleza. É uma declaração política calculada ao mais pequeno detalhe. O cavalo não é simples. É um animal de elite no valor de cerca de $100 mil, comprado na Rússia. A família Kim tem uma estrebaria inteira com cavalos assim. Desde 2010, mais de $600 mil foram gastos em cavalos de raça, e isso apenas segundo contratos oficialmente rastreados. Na mitologia norte-coreana, o cavalo branco é símbolo da força da dinastia. Segundo a lenda estatal, o avô do líder atual, montado num corcel branco, esmagava os inimigos ao pé daquele mesmo monte Paektu, berço da nação coreana. O neto, ao subir a montanha a cavalo, diz literalmente ao seu povo: "Eu sou a continuação da lenda. O poder foi-me entregue pelos próprios céus." Aliás, a paixão por símbolos caros é transmitida na família no sentido mais literal. Quando a filha do líder, Kim Joo-ae, apareceu pela primeira vez em público ao lado do pai, os olhos atentos dos especialistas de moda identificaram instantaneamente na menina um casaco acolchoado preto, Christian Dior, com preço próximo de $3 mil. Num país onde essa quantia é o rendimento anual de uma família inteira, a herdeira veste luxo francês. A ironia é que todos repararam nisso, exceto os próprios norte-coreanos. Eles simplesmente não têm com que comparar. Queijo de França, lagostas e rios de conhaque. O jovem Kim Jong-un estudou na Suíça com outro nome, jogava basquetebol e, como lembravam os colegas de turma, adorava queijo e batatas fritas. Os anos passaram, o rapaz assumiu uma potência nuclear, mas o amor pelo queijo suíço permaneceu, e de tal forma que, em Pyongyang, isso se tornou uma questão de importância estatal. Foi noticiado que uma pessoa especial foi enviada à França para aprender a produção tradicional de queijo, para que o líder tivesse sempre emmental e brie frescos, uma escola de queijo própria para um único comedor. E depois fica ainda mais interessante. Para a mesa da figura principal do Estado, são trazidas todos os anos iguarias no valor de milhões de dólares, caviar negro iraniano, carne de porco dinamarquesa, melancias chinesas, barbatanas de tubarão, até $100 por uma única tigela de sopa, e carne japonesa, Kobe marmoreada pelo preço de até $500 por libra. O pai do líder atual, Kim Jong-il, entrou para a história como o maior comprador privado de conhaque Hennessy de elite. Segundo dados da própria empresa, nos seus melhores anos, as suas encomendas chegavam a $800 mil por ano. Ele também exigia que os cozinheiros examinassem cada grão de arroz, por tamanho, forma e cor. Os grãos com defeito eram rejeitados. Cada grão. Dizem que o filho trata o arroz de forma mais simples, mas o nível geral não caiu. Chefes pessoais, provadores, produtos do mundo inteiro por esquemas cinzentos para contornar sanções. E tudo isto num país onde, segundo a ONU, milhões de pessoas regularmente não comem o suficiente. E um ano de má colheita significa fome real.
Talvez em nenhum lugar do planeta a distância entre a mesa do governante e a mesa do cidadão seja medida por um abismo tão grande. Gabinete número 39. A carteira secreta da dinastia. A pergunta lógica é: de onde vem o dinheiro? O país está sob sanções totais, a economia está isolada e ainda assim há iates, limusinas, cavalos e queijos de França. A resposta esconde-se atrás de uma porta discreta, no edifício do Partido dos Trabalhadores, em Pyongyang. Esta estrutura nem sequer tem um nome normal, apenas um número: Gabinete 39. Este é o quartel-general financeiro pessoal da dinastia Qin, criado ainda nos anos 70. A sua única tarefa é obter moeda forte para a família por qualquer meio. E os meios, segundo desertores e serviços de informações ocidentais, impressionam. Durante décadas, pelo Gabinete 39, passaram notas falsas de $100 de qualidade tão alta que os americanos as chamaram supernotas. Só especialistas com equipamento conseguiam distingui-las das verdadeiras. Havia esquemas com seguros. Empresas norte-coreanas seguravam propriedades junto de gigantes mundiais, depois declaravam prejuízos e recebiam pagamentos multimilionários. Havia comércio de ouro, marisco, ervas medicinais e mercadorias muito mais sombrias, sobre as quais Pyongyang, oficial, claro, nunca falará. Uma fonte de rendimento separada é a rede de restaurantes norte-coreanos por toda a Ásia, onde empregadas de mesa da Coreia do Norte cantam e dançam para turistas, e a receita volta para a pátria. Além disso, dezenas de milhares de trabalhadores enviados para o estrangeiro. Os seus salários são quase inteiramente tomados pelo Estado. Segundo estimativas de analistas, o Gabinete 39 rende à dinastia de 500 milhões a 1.000 milhões de dólares por ano. 1.000 milhões de dólares por ano, passando por todas as sanções, por todas as proibições, diretamente para os cofres da família. Agora, fica claro de onde vêm os Maybach. Mas, mesmo isso, já é coisa de ontem. Nos últimos anos, a dinastia ganhou uma fonte de rendimento mais assustadora, e ela nem exige sair do bunker. Os hackers do líder. Maior roubo da história do dinheiro. Fevereiro de 2025. A bolsa de criptomoedas Bybit, uma das maiores do mundo, perde 1.000 milhões e meio de dólares em poucos minutos. 1.000 milhões e meio. É o maior roubo de dinheiro digital em toda a história da humanidade. E os rastros, segundo a conclusão do FBI, levam à Coreia do Norte, ao grupo hacker chamado Lazarus. Pensem na escala do absurdo. Um país onde a maioria dos habitantes nunca acedeu à internet mantém um dos ciberexércitos mais perigosos do planeta. Crianças talentosas são selecionadas ainda na escola, pelas capacidades em matemática. As melhores são enviadas para universidades de elite, depois para unidades fechadas. Essas pessoas trabalham muitas vezes a partir do estrangeiro, sob nomes falsos, e os resultados do seu trabalho são convertidos em coisas bastante concretas. Segundo estimativas da ONU e de empresas de análise, a criptomoeda roubada vai, entre outras coisas, para o programa de mísseis e para sustentar a elite. Só num ano recente, hackers norte-coreanos, segundo cálculos de especialistas, retiraram da indústria cripto mais de 1.000 milhões de dólares. E o ano recorde de 2025 superou todos os indicadores anteriores de uma vez. Surge um paradoxo, digno de um romance de ficção científica. O país mais fechado do mundo rouba o sistema financeiro mais aberto do mundo. O banco do século XXI com porta blindada é aberto não com maçarico, mas com teclado, a partir de um país onde uma pessoa comum pode ser enviada para um campo por acesso não autorizado à rede. E enquanto as potências mundiais discutem novas sanções, o dinheiro já foi lavado, fragmentado em milhares de carteiras e dissolvido. O que acham? Para onde irá o próximo milhar de milhões? Para mísseis ou para um novo iate?
O Homem Sem Aniversário. Um pequeno detalhe que diz mais sobre o sistema do que volumes de análise. O mundo até hoje não sabe exatamente quantos anos tem Kim Jong-un. A data de nascimento mais provável é 8 de janeiro de 1984, mas Pyongyang nunca a confirmou oficialmente, e em diferentes documentos também surgiram 1982 e 1983. Mais ainda, o aniversário do líder atual na Coreia do Norte nem sequer é feriado nacional, embora os aniversários do avô e do pai sejam celebrados como as principais datas do calendário. Por quê? Uma das versões diz que tentaram não destacar a idade demasiado jovem do líder quando ele acabou de chegar ao poder aos 27 anos. Ao mesmo tempo, o próprio Kim não esconde as suas pequenas fraquezas. Fotógrafos atentos há muito identificaram no seu pulso um relógio suíço no valor de cerca de $12.000, modesto pelos padrões da sua garagem, mas equivalente ao rendimento anual de aproximadamente 10 trabalhadores norte-coreanos. A sua mulher também foi vista com malas e acessórios de marcas europeias de luxo. Uma dinastia que apaga as próprias biografias, deixa de bom grado etiquetas de preço à vista. Coincidência? Dificilmente. Num país onde o líder é quase uma divindade, até o relógio no seu pulso trabalha para a imagem de um ser celestial. Desaparecimentos que assustam as informações do mundo. Primavera de 2020. Kim Jong-un não aparece na principal festa do país, o Dia do Sol, aniversário do seu avô. Algo assim nunca tinha acontecido. A comunicação social mundial explode. Operação ao coração, coma, morte. Algumas fontes informam que uma equipe de médicos chineses voou urgentemente para Pyongyang. Outras dizem que tudo isso é invenção. Durante 3 semanas, o planeta tenta adivinhar se o homem com o botão nuclear está vivo. Depois ele aparece, sorridente, na cerimônia de abertura de uma fábrica de fertilizantes, como se nada tivesse acontecido. E este não é o único caso. Alguns anos antes, o líder desapareceu durante 40 dias e voltou com uma bengala e uma claudicação visível. Os meios de comunicação estatais explicaram vagamente como o mal-estar. Analistas há anos montam o seu dossiê médico em fragmentos, doenças cardíacas hereditárias na família, provável diabetes, hipertensão, tabagismo pesado, nem a mulher conseguiu afastá-lo dos cigarros. E peso, que nos anos de pico, segundo estimativas das informações sul-coreanas, chegou a 140 quilogramas. Depois, o mundo viu um Kim drasticamente mais magro, menos 20 quilogramas em poucos meses, e os debates reacenderam-se. Ficou mais saudável ou está gravemente doente? Por que é que isso é tão importante? Porque o poder absoluto tem um calcanhar de Aquiles. Ele não se transfere sozinho por testamento. Cada desaparecimento do líder é um ensaio do caos. Não é por acaso que, precisamente nos últimos anos, a sua filha aparece cada vez mais ao seu lado. É mostrada em lançamentos de mísseis, desfiles e inaugurações. Muitos especialistas veem nisso um sinal direto. A dinastia prepara a 4ª geração. A menina que o mundo viu pela primeira vez com um casaco Dior talvez já estejam a experimentar um papel completamente diferente. Os apertos de mão que o mundo inteiro viu. Até há pouco tempo, parecia que este homem simplesmente não deixava a sua fortaleza em circunstância alguma. E então, o mundo viu o impossível. Kim Jong-un a apertar a mão ao presidente dos Estados Unidos. Singapura, 2018. O primeiro encontro da história entre os líderes de 2 países que formalmente ainda estão em estado de guerra. Trump brincava com jornalistas, pedia aos fotógrafos que fizessem boas imagens, chamava ao seu interlocutor, grande líder, e prometia à Coreia do Norte um futuro econômico colossal. Poucos meses antes, esses mesmos 2 homens trocavam ameaças e insultos publicamente. A diplomacia sabe virar 180 graus. Um ano depois, Hanoi, o segundo encontro,
pelo qual Kim realizou aquela mesma marcha forçada lendária, em comboio, blindado através de toda a China. As negociações, então, terminaram em nada, mas a imagem permaneceu. 2 inimigos irreconciliáveis a jantar à mesma mesa. E depois, o vector mudou. Em 2023, o comboio verde já foi para leste, até ao cosmódromo russo. Em 2024, o próprio Putin voou para Pyongyang. E o mundo observou uma cena que nenhum argumentista inventaria. 2 líderes revezam-se a conduzir um ao outro numa limusina oferecida, rindo e conversando animadamente ao volante. Para uma pessoa que troca as rodas de um comboio só para não entrar numa carruagem alheia, deixar alguém assumir o volante do seu próprio carro é um gesto quase íntimo. Assim, o isolamento transforma-se em ferramenta. As raras saídas de Kim para o grande mundo tornam-se de cada vez uma sensação mundial. A escassez é o melhor marketing, e ele entende isso perfeitamente. Um comboio blindado a 60 km por hora, 3 aviões dos quais apenas um voa com ele, 30 residências, 4 iates, 8.000 bunkers e uma mala na qual levam até os vestígios da existência. Tudo isto é o preço do poder absoluto. Uma vida numa gaiola dourada, onde cada passo é calculado e cada desconhecido é uma ameaça potencial. A pessoa mais protegida do planeta não pode permitir-se aquilo que cada um de nós tem, simplesmente sair à rua. Escrevam nos comentários o que mais vos impressionou, deixem o like e subscrevam o canal dos mais ricos. Aqui falamos sobre luxo, riqueza e a vida das pessoas mais influentes do planeta. Obrigado por assistirem e vejam agora mesmo os nossos episódios anteriores que já apareceram no vosso ecrã.